para que nós possamos, em reverência, fazer menção da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, terceiro evangelho, capítulo de número 18, versículo de número 1, nós vamos fazer menção até o versículo de número 8, a parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente. Quantos trouxeram Bíblia, digam amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou esmorecer, em algumas traduções, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sente por bondade, meus irmãos. Esse texto da Escritura, ou esta porção da Escritura, nos ensina pelo menos três verdades. Primeiro, a justiça de Deus. Segundo, a necessidade de persistir em oração. E terceiro, confiança na resposta de Deus. E Jesus inicia esta parábola destacando o ato de orar sempre e nunca desfalecer ou esmorecer. E Jesus empenhava com os seus discípulos ou seus seguidores a reconhecer a necessidade de orar, de buscar a Deus, para que pudesse cumprir a vontade do Senhor nas suas vidas. E nesta parábola de perseverante oração, nós temos mais 5 verdades que podem ser acrescentadas dentro das 3 verdades gerais. Primeiro, os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. Os 2 versos finais dão ênfase a isso. Até a volta de Jesus, nós orarmos com perseverança. Paulo dá o mesmo destaque em Romanos capítulo 12, verso 12, sobre a perseverança, a persistência na oração. Colossenses 4 e 2, Paulo destaca novamente a perseverança e a insistência na oração. Em Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo alista uma série de elementos que compõem a armadura do crente, e o dever do crente com todas estas armaduras de orar com toda oração e súplica no Senhor. Segundo, nesta vida nós temos um adversário. Esta viúva que importunou este juiz iníquo, ela foi até esse juiz porque alguém a incomodava. Ela tinha um adversário que tirava a sua paz, tirava a sua tranquilidade. E nesta vida nós temos um adversário que é Satanás.
1 Pedro capítulo de número 5, verso 8, a Bíblia dá essa ênfase como este adversário sagaz luta contra nós e se empenha em lutar contra nós, agindo ao nosso derredor. E a oração, ela pode nos proteger do maligno. A oração, ela pode nos proteger do mal. A oração, ela pode nos proteger das intenções e dos ataques do diabo, dos ataques do inferno. Na oração do Pai Nosso, Jesus explicou aos discípulos o modelo da oração. E ele disse aos seus discípulos: livrai-nos do mal, livrai-nos das intenções do mal, das armadilhas de Satanás, das armadilhas do inferno contra nós. Terceiro, através da oração, os filhos de Deus devem chamar a atenção do Senhor contra o pecado, mas também requerendo a justiça de Deus. O verso 7, do capítulo 18, expõe isso. Quando os filhos de Deus clamar, por acaso, Deus não trará justiça, Deus não agirá com justiça. Quarto, a oração perseverante é considerada como fé. Quando o Senhor se manifestar sobre esta terra, achará fé na terra, achará fé entre os seus, verso 8. E por último, nos últimos dias, antes da volta de Jesus, antes do arrebatamento da igreja, haverá o aumento da oposição diabólica às orações dos fiéis. 1 Timóteo 4:1, Timóteo, ou Paulo, expressa isso a Timóteo, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, negarão a Cristo, darão ouvidos às doutrinas de demônios, sentirão comichões nos ouvidos por não querer ouvir a verdade. Por causa de Satanás e dos prazeres do mundo, muitos deixarão de perseverar na oração. Lá na parábola da semeadura, a semente lançada entre os espinhos, que não vai produzir, porque o mundo sufoca, porque as coisas do mundo sufocam. Diante da realidade da perseverança na oração, Jesus então vai propor a parábola do juiz iníquo e da viúva perseverante. O verso de número 2, que nós fizemos menção no capítulo 18, vai destacar as características deste juiz iníquo. Primeiro, ele não temia a Deus. Segundo, ele não respeitava homem algum. Este juiz iníquo é o símbolo da injustiça, é o símbolo do egoísmo, características estas condenadas pela própria Torá, que os judeus tanto respeitam, e também pelos profetas. O verso de número 3 vai destacar as características da viúva. Esta viúva representa aqueles que precisam de justiça, que necessita de justiça, os indefesos. E a sua persistência reflete a necessidade de perseverar, de ser constante, especialmente em meio às opressões e às adversidades desta vida. Quando nós pegamos esse texto, contextualizamos a parábola a respeito do juiz iníquo, nos tempos bíblicos, os juízes tinham um papel fundamental na sociedade judaica, no tempo judaico, especialmente no que se refere a administrar a justiça entre o povo, a justiça entre os judeus. No entanto, nem todos estes juízes eram justos, eram honestos, eram fiéis. E de acordo com
a tradição judaica, os juízes eles deveriam ser imparciais, eles deveriam temer a Deus e deveriam tratar as questões legais com justiça, conforme está descrito na lei do Senhor, conforme está descrito na Torá, lá em Deuteronômio, capítulo de número 16, verso 18 e 20. Mas a parábola destaca que ele é um juiz iníquo, e ser um juiz iníquo é ir contra a lei de Deus, é transgredir as leis mosaicas. Nos tribunais da época, os pobres como esta viúva, eles eram tratados de forma vulneráveis em relação à justiça. Eles tinham vulnerabilidade em relação à justiça. A viúva na cultura judaica, ela já tinha os seus pormenores problemas pelo fato de não ter marido e já ser esquecida. E também estas viúvas não eram acolhidas, não lhe proporcionavam o direito. E a parábola está dizendo que se este juiz iníquo, com a importunação daquela mulher, agiu na causa dela, muito mais o nosso Deus, que é justo, que é bom, que é poderoso e que age com justiça pela vida dos seus filhos, pela vida daqueles que o servem. A persistência da viúva reflete a necessidade de nós orarmos constantemente. Enquanto aquele juiz não lhe atendeu, ela não parou de insistir, de perseverar, de persistir até ser atendida, até obter uma resposta. O interessante é que não pelo fato de Deus ser relutante em ouvir, mas porque a persistência nos aproxima de Deus e revela a nossa confiança na justiça de Deus. O Senhor está dizendo na parábola, assim como esta mulher persistiu, persistam em confiança, até que a justiça seja feita, até que Deus responda, até que Deus venha agir. Continue perseverando dia após dia em oração. Eu orar hoje, amanhã orar novamente, e depois orar novamente, até Jesus trazer uma solução, até Jesus nos conceder uma resposta válida conforme a sua vontade à nossa vida. E Jesus, nesta parábola, ele nos encoraja a continuar orando, a confiar, mesmo que a resposta pareça no nosso campo de visão humana demorar. Mesmo que pareça que Deus não esteja olhando, não esteja assistindo, não esteja percebendo, não esteja vendo, mesmo que a resposta demore, Deus nos adverte, nos exorta a confiar e a perseverar na oração. Deus vê a injustiça no mundo. Deus vê como a justiça é maquiada. Deus percebe como a justiça se tornou maquiavélica, diabólica, voraz, demoníaca. Deus está vendo todos esses fatos e todas estas coisas que estão acontecendo, e no tempo certo trará justiça para aqueles que clamam a Ele, que suplicam a Ele, que oram, que perseveram em oração. Agora, o verso de número 5 nos traz uma informação contundente.
importante sobre a persistência desta viúva. O texto diz que esta viúva molestava esse juiz para que este juiz lhe fizesse justiça. E o sentido da palavra molestar em Lucas 18:5 é acertar-me no olho, dar um soco no olho. E a ideia, isto é, transliterado do hebraico, a ideia desse texto em relação a acertar-me no olho é: esta mulher no campo de visão do juiz iníquo está me desgastando, me esmurra, me golpeia com a sua insistência, está me fazendo perder a paciência. O que esse juiz não faria por compaixão ou temor a Deus em relação a esta viúva, ele o fez por causa do incômodo desta viúva, da persistência desta viúva, daquilo que a viúva estava lhe causando, pelos incessantes clamor desta viúva para aquele juiz. Deus faz e sempre fará justiça pelos seus. Sempre fará justiça pelos seus. Por isso que Ele é o Deus da justiça. O Deus da justiça. Agora, perceba o verso de número 7. O Senhor Jesus, falando a respeito da parábola, diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. O verdadeiro escolhido, isto é, aquele que persevera na fé e na santidade, nunca vai cessar de clamar. Irmã Helena, nunca vai cessar de orar, de perseverar na oração, até a volta de Cristo à terra, a fim de destruir o poder de Satanás e destruir o presente sistema iníquo, pecaminoso deste mundo. Perseverarão estes escolhidos na oração, para que Deus depressa faça justiça. Verso 3, justiça para a viúva. Verso de número 8, justiça para os seus, para os que têm fé, para os que perseveram, e para Cristo reinar em justiça, sabendo que, na nossa concepção em relação às Escrituras, a segunda vinda de Cristo é a única esperança real para este mundo, de transformação radical em uma nova Jerusalém, em um novo sistema santo, puro, aonde o pecado será erradicado de forma contumaz e completa. E no final da parábola, no verso 8, há um destaque: quando Jesus voltar, quando Ele retornar, quando Ele vir buscar a sua igreja, Ele vai encontrar fé na terra, Ele vai encontrar fé naqueles que um dia se entregaram a Ele. E a parábola também traz este apoio relacional à segunda vinda de Cristo. Também traz a evidência a respeito da segunda vinda de Cristo. Os servos perseverarão até Jesus voltar. Os servos estarão em oração até Jesus voltar. E para aqueles que clamam a Cristo continuamente, Ele fará justiça.
Ele porá fim às aflições, aos sofrimentos, às perseguições da parte de um mundo hostil e maligno, perverso, e os levará e nos conduzirá para estar com Ele. João 14, 2 e 3, deixa isso muito claro. Eu vou preparar lugar, preparar morada, preparar habitação. Estou indo na frente, para quando eu voltar, este lugar esteja preparado para vocês viverem comigo eternamente. Somente vão experimentar quem persevera até o fim. Pode ser que a justiça não aconteça nesta terra, mas vai acontecer na eternidade. Não tem como escapar da justiça eterna. Não tem como se esconder da justiça eterna. Pode ser que nesta vida não pague as contas das suas iniquidades, afrontas contra Deus, da zombaria, não pague a conta da sua apostasia de fé nesta terra, mas não vai passar da justiça divina na eternidade. Não vai passar da justiça que se tratará no trono branco. Na vinda do Senhor, os fiéis serão arrebatados nas nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Mas para os ímpios, os injustos, os juízes iníquos desta terra, Deus julgará por todas as suas práticas injustas e iníquas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2, 3 e verso 9. Não escapará da justiça divina. Não escapará da mão poderosa da justiça divina. Diante dos momentos finais, achará Deus fé na terra? Que pergunta paradoxal, intrigante. Será que de fato Deus vai encontrar fé na terra? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, a fé de muitos, o amor de muitos vai esfriar, vai esmorecer, vai acabar. À medida que se aproxima a volta de Cristo, muitos da igreja se apartarão de Cristo. Mas muitos não significa todos. Muitos não quer dizer que todos negarão. Todos se apartarão. Se nós olharmos para Noé e para a história de Noé, o Senhor destruiu muitos, mas não todos. E muitos na época de Noé foi a humanidade, sobrando Noé e sua família. Mas não foi todos, sobrou uma geração, sobrou uma família para dar continuidade ao plano de Deus. Sobrou uma família para dar continuidade à justiça de Deus. À medida que se aproxima a volta de Jesus, aumentemos nós, os fiéis, a perseverança na oração, na fé e na disposição da confiança em Deus. À medida que esta volta se torna iminente, e nós não sabemos qual o dia, qual a hora, mas nós sabemos que está muito próximo, dado as evidências que estão acontecendo, mas à medida que vai se aproximando, persevere em oração, persevere na fé e persevere na sua confiança em Deus.
E a parábola, para nós irmos para o final, nos envolve em dois aspectos, meio que gerais nesse texto. Primeiro, persista em orar. A parábola fala em insistência, do começo ao fim. Persista em orar. Do verso 1 até o verso 8, persista em orar. Persista em buscar a Deus. Persista em confiar em Deus, que ao contrário de um juiz iníquo, o nosso Deus é bom. Trará a resposta no tempo certo. Pode ser que a resposta seja na vinda dele. Para nós isso pode ser considerado tardio, para ele não. Para nós pode ser considerado muito tempo, para ele não. Pode ser que você não receba de Deus a justiça que você está esperando, mas a eternidade lhe trará justiça. Pode ser que aquele que lhe causou danos não sofra as consequências, mas a eternidade lhe trará justiça. A resposta de Deus é no tempo dele, e o tempo dele pode ser na eternidade. O que eu devo fazer, pastor? Persista e persevere na oração. Persista e persevere na fé e na confiança em Deus. Segundo, a promessa de que mesmo que a justiça pareça tardar, Deus trará justiça final quando Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Até este dia memorável na nossa vida. Quantos aqui estão esperando a vinda de Jesus? Quantos estão esperando? Até o dia memorável deste momento tão celestial, somos chamados por Deus a manter a fé e a chama da perseverança na oração. Tem uma promessa que vai se cumprir quando Jesus voltar. A promessa do arrebatamento. Até lá, até lá, até lá, e não sei até quando, até lá, persevere. Até lá, marche. Até lá, não olhe para trás. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Até lá, escapa-te pela tua própria vida sem olhar para Sodoma e Gomorra. Até lá, continua perseverando na fé, porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para você numa eternidade com Ele. Quer desfrutar desse momento com Deus? Quer desfrutar de uma eternidade com Ele? Persevere. Quer desfrutar de uma glória eterna? Persevere. Quer desfrutar de um encontro eterno com Ele? Persevere. Continue. Marche, tem Jordão pela frente, tem Mar Vermelho pela frente, tem masmorra pela frente, tem cova dos leões pela frente, tem fornalha pela frente, tem cadeias pela frente, tem prisões pela frente, tem tortura pela frente, tem perseguições pela frente, tem batalhas pela frente, tem um adversário chamado Satanás pela frente, mas fiel é aquele que nos chamou, que nos ajudará a perseverar até o fim. Persevere, continue, marche até o fim. Deus ouve os necessitados. A viúva era uma pessoa vulnerável, desamparada, alguém sem influência, sem poder. Ainda assim ela conseguiu justiça por sua persistência. Isso traz evidência de que Deus se importa profundamente com nós, com os aflitos, com os angustiados, com os necessitados, com os oprimidos. No nosso ponto de vista puramente humano, a justiça pode tardar.
que Deus pode tardar em fazer justiça, mas não significa que a justiça não virá, porque no tempo certo virá. E esse tempo, como a gente já falamos aqui, pode ser na volta de Jesus. Em tempos de sofrimento, em tempos de injustiça, em tempos de incertezas, em tempos de aflições, nós podemos ser tentados a desanimar ou perder a fé. E Jesus está encorajando os seus na parábola, embora tenha fariseus intrometidos no meio, embora tenham aqueles que não querem seguir a Jesus, mas são parasitas de milagres, como nós falamos aqui na quinta-feira passada, mas nesse meio tem seguidor, nesse meio tem discípulo, nesse meio tem alguém que não quer milagre, mas quer relacionamento com o dono do milagre, nesse meio tem gente que quer intimidade com o dono do milagre, não quer somente a bênção, mas quer servir ao dono da bênção, independente se a bênção vier, independente se a bênção chegar, porque melhor do que a bênção é ter intimidade e relacionamento com o dono da bênção. Ele nos encoraja a continuar confiando em Deus, a não perder a esperança, mesmo que a justiça pareça demorar. Fique de pé por bondade. Jesus nos encoraja, nos exorta, nos chama a atenção a permanecer. Se você é escolhido, persevere. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, persevere. Se o teu amor por Deus é radical, persevere. Continue. Vai ter batalhas, vai ter dias de bastante tristezas, choros, Eliésio. Mas o nosso Deus que é justiça estará ali. O nosso Deus que é justiça estará perto de nós. O nosso Deus que é justiça, que enviou o Consolador, aquele que está ao lado, estará do nosso lado. Vai te fortalecer. Quando você pensar em parar, porque pode ter momento que a tua fé enfraqueça, mas se você é escolhido, você vai ouvir a voz de Deus dizendo o que disse a Jeremias: continua, permanece, porque Jeremias falou: quando eu pensei em desanimar, quando eu pensei em parar, as tuas palavras me cerravam os ossos, e osso fala de estrutura, as tuas palavras moviam a minha estrutura, as tuas palavras moviam a minha caminhada, ao ponto que eu continuei perseverando. Ei, você vai chegar no destino final, você vai chegar no lugar da vitória, você vai chegar na eternidade com teu Jesus. Quantos creem desta forma? Dê um glória a Deus bem gostoso para Jesus nessa noite. Aleluia. Ora bagachoi. Eu sinto a graça de Jesus aqui nessa noite. Eu estou bem empolgado, viu? Eu sinto a graça de Jesus aqui nesta noite, fortalecendo alguns irmãos, fortalecendo a fé de alguns irmãos que estão com o coração turbado, atribulado, preocupado, que estão com a fé um pouco enfraquecida, pedindo a Deus misericórdia. Está aí o Deus da misericórdia do teu lado, dizendo para você: persevera, porque o teu destino é o céu, persevera, porque o teu destino é se encontrar comigo na eternidade, persevera, porque eu escrevi o teu nome no livro da vida, e vou te chamar pelo nome. Persevera. Ora bagachora maias. Feche os teus olhos aí onde você está. Se tem adoração nos teus lábios, esboça alguma coisa para Jesus.
Se tem louvor na tua boca, esboça alguma reação para Jesus. Se tem adoração a esse Deus que está te ajudando a perseverar, esboça alguma coisa para o teu Senhor. Esboça um glória a Deus, esboça um aleluia, esboça alguma palavra de louvor. Diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é justo, diga que Ele é bom. Embora nós possamos estar rodeados de injustiças, mas Ele continua justo. Oraga suiriga bagachoramahai. Eika plafasuika mahasuiga torabasuika. Irabatoria caioteria, irabatafasimi de caio, ercamaturipataltumicatoi. Deus está te ajudando a perseverar. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa, e de fato Deus está aqui, me usando para falar ao teu coração. Continua, persevera, maior é o que está contigo. Eika, eika, uia, eirabato mecalaio, eicopatorabasuica mahai, eikamatorabachorabacaturia, eirabacatobalasuica mai. Ai, o patasuica mai. Vai derramando temor sobre os nossos corações, Jesus. Vai derramando graça sobre os nossos corações. Vai derramando óleo fresco sobre a nossa cabeça. Aleluia. Pai, nós oramos, nós oramos, nós oramos, nós confiamos em Ti. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda a marchar, nos ajuda a ir até o fim, nos ajuda na caminhada. Nós queremos chegar no final da nossa jornada, combatendo o bom combate, persistindo na oração, persistindo no clamor. E pode ser que a justiça se manifeste somente na sua volta, mas nós queremos perseverar, nós queremos continuar, porque mais vale ter um relacionamento contigo, mais vale confiar em Ti, mais vale ter fé em Ti, mais vale permanecer fiel até o fim, e com certeza o Senhor achará fé em nossos corações, quando vier arrebatar a igreja, quando vier chamar o seu povo para a eternidade contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um canto novo no